Na semana dos 200 anos da independência, a Brasil Paralelo lançou uma nova edição da maior série já produzida sobre a história do Brasil para revelar a versão não contada nas novelas e nas escolas. Acesse agora ultimacruzada.com e saiba mais. É importante que as pessoas que estão em casa tenham ideia de como está a educação no Brasil hoje. Como estão os números do ensino, porque não dá nem para chamar de educação, do ensino, né? Da transmissão de conhecimento técnico hoje no Brasil. E eu quero começar lendo aqui só um pedaço da introdução, que foi inclusive escrita por você, né? Que em Educação é Liberdade é o nome do artigo, é o capítulo 1. Ana Maria fala o seguinte: no Brasil, o Estado controla a educação através de seus entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, gerindo e organizando o sistema de ensino. Então, aqui o Estado controla tudo. Mais pra frente ela diz: a atuação do Estado no setor educacional não se limita somente à gestão financeira. Toda a educação brasileira, seja ela pública ou privada, é regulamentada pelo Ministério da Educação, o MEC. Tudo passa pelo MEC. Cabe ao MEC também definir os princípios orientadores da organização de programas educacionais, assim como realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o MEC entrega a matriz, você que siga. E aí ela fala assim, eu adorei isso aqui, achei extremamente ilustrativo. Ela diz assim: ficamos a imaginar o que aconteceria com a educação brasileira caso a realidade acima não existisse e o mercado educacional fosse apenas minimamente regulado. Então vamos fazer o exercício imaginativo aqui. E se não houvesse MEC e fosse minimamente regulamentada a educação, regulada a educação? Quais seriam os resultados de uma possível polifonia curricular sem uma base única orientadora controlada pelo Estado? E o que será que acontecer? Em um cenário desastroso, crianças e jovens de baixo poder aquisitivo teriam grande dificuldade de acesso a uma educação de qualidade. Haveria um enorme número de analfabetos funcionais. O país teria resultados pífios em exames internacionais. Imagina, num cenário imaginativo isso. Conflitos ideológicos seriam frequentes no âmbito escolar. A produção acadêmico-científica nacional seria irrelevante. Faltaria mão de obra qualificada e estudantes, e suas famílias ficariam à mercê de escolas que não lhe prestariam contas pelos maus serviços oferecidos. Isso te lembra alguma coisa? E aí o cenário imaginário. O cenário imaginário, é. E eu fui lendo isso e pensando nisso. Aí ela diz: infelizmente, apesar de todo o controle estatal, ou por causa dele, o cenário descrito é precisamente a realidade que temos no Brasil. E aí ela vai discorrendo a respeito dessa realidade. Para que nós partamos aí da mesma base, eu queria que vocês... Já começa com um tapa na cara. Com um tapa na cara, né? O negócio. Queria saber como que, numericamente, nós podemos comprovar que a educação hoje no Brasil realmente vai muito mal. Que indicadores nós temos e que dados concretos da realidade nós podemos colher? Olha, os números antes da pandemia já eram trágicos. Então, se a gente pensa, por exemplo, os estudantes do ensino médio, a maneira, o nível de desempenho de alfabetismo funcional deles é coisa de um terço deles que consegue minimamente ler com proficiência e ter algum controle sobre a parte matemática. Então, alfabetismo funcional, tanto numérico como de leitura, 2/3 deles são incapazes. Eles não conseguem entender o que significa 2/3, por exemplo. Né? O nosso desempenho nos exames internacionais, nós estamos nessa parte de leitura, de ciências, o PISA, né? O PISA, no fundo do poço. Isso antes da pandemia. Antes da pandemia. A gente não sabe como é que vai ser o resultado agora, né? Mas a gente já imagina, porque depois de 2 anos com pouquíssimas... a maneira como, por exemplo, o ensino remoto serviu aos estudantes, principalmente aqueles que não têm assim, acesso, não só acesso à tecnologia, como não têm em casa
pais que têm alguma educação, não têm livros, então são crianças, são jovens que dependem exclusivamente de um ambiente escolar para prover esse suporte, eles não têm. Então, essas pessoas, elas foram perdidas. As crianças que estavam em fase de alfabetização durante esses 2 anos de pandemia e que são mais vulneráveis, que não têm acesso a esse ambiente educado, elas estão fadadas ao fracasso para o resto da vida, não tem conserto mais. A gente precisa fazer alguma coisa urgentemente, é o que a gente chama de... A gente precisa de um auxílio emergencial. Alguma coisa precisa ser feita com essas crianças que estavam para ser alfabetizadas na pandemia. Essa questão do remoto, inclusive, Ana Maria, a gente recebeu o Silvio Medeiros e a Karen Mortian aqui, né? São um casal que tem 5 filhos em homeschooling, né? E aí foi uma pergunta que a gente fez para eles, né? Falando, tá, mas a gente pode classificar então como homeschooling todo esse período aí de pandemia, de auxílio remoto? Ela falou, não, de forma alguma, foi feito algo totalmente... Isso é uma falácia. E o pessoal fala, né, como se fosse, o homeschooling não tá funcionando. Não deu certo. Não deu certo, porque Está foi uma coisa totalmente desordenada. Não só desordenada, foi uma coisa imposta. Sim. Quem escolhe fazer o que eu prefiro chamar de educação híbrida, para não dar a impressão que é aquela coisa que fica só dentro de casa... Sim. Quem opta por essa modalidade é sempre, como eu tô falando, é uma opção. Sim. E durante a pandemia não foi opção de ninguém. Uhum. Então, todo mundo teve que se adaptar do nada. Do nada. E aí você pega inclusive. isso e você diz que isso é a evidência de que a educação domiciliar, que a educação híbrida não funciona. Isso é absolutamente falacioso. Né? Só para, inclusive, corroborar o que você disse, Ana, a pesquisa Pulso Brasil, conduzida pelo Instituto Ipsos, mostra que 50% dos brasileiros não sabem localizar o Brasil no mapa mundi. 25% dos estudantes de nível universitário não são proficientemente alfabetizados. Aham. É um absurdo. Não, eu tinha esse de visto não um número localizar maior. o Brasil é o que? Ele vê a África e fala, isso aqui deve ser o Brasil. 50% da população brasileira. Olha só. Apenas 18% dos brasileiros sabem localizar os Estados Unidos. Modestos 3% são capazes de localizar a França. E incríveis 84% não sabem que a Argentina faz fronteira com o Brasil. Gente, não, eu vou continuar, assim, porque é estarrecedor. 5% dos alunos que terminam o ensino fundamental, 5% têm o nível de matemática que deveriam ter nesse estágio de aprendizado. Esse número é de 6% para os requisitos em língua portuguesa. Tô bem, então, 1% a mais. Mas a música da Anitta, eles sabem de cor. Sabem de cor. E nós estamos no PISA atrás de Uruguai, Tailândia, Trinidad e Tobago, Jordânia, Romênia, entre outros aqui. Serve, então quer dizer... Só primeiro mundo. Olha que coisa louca. O que mais, Gabriel, que você tem a dizer para nós desse cenário atual hoje? Até para complementar o que o Arthur falou em relação à questão da pandemia, a gente tem que pensar numa série de situações que ocorreram que só ocorreram por conta da ausência de liberdade educacional no Brasil. Uma coisa que pode ser dita a respeito daquele sistema remoto que as pessoas simplesmente assistiam o professor falar na aula em alguma plataforma, tentando replicar o que era feito nas escolas, não faz o menor sentido. Mas foi interessante para saber, por exemplo, alguns pais verem que o ensino é uma porcaria ou que o seu filho não estava preparado para aquela aula porque não teve uma educação de base de qualidade. Sim. E também... porque a criança na escola, o pai às vezes não tá olhando, né, o que está sendo ensinado ali. Aí quando ele vai para casa, ele percebe, esse silo aqui não é... E a gente tem que pensar o seguinte, né? Esse modelo que a gente tem de professor em sala de aula, ele foi feito pelos governos do mundo todo, não é porque é o governo mais eficiente para o aprendizado. Ele é o mais barato, de melhor custo-benefício para atingir o aluno médio.
Só que, durante a pandemia, a gente teve a grande oportunidade de usar as plataformas tecnológicas que existem para oferecer um ensino mais personalizado. Só que nem isso pôde ser feito porque os governos acreditavam que seria importante que o professor cumprisse aquela carga horária daquele jeito, né, ensinando os alunos naquela aula expositiva numa plataforma. E isso, para mim, foi uma questão muito grave relacionada à pandemia. E aí, falando mais especificamente de números, uma coisa que é muito triste citar é que, infelizmente, no Brasil, o pessoal gosta de quantidade e não de qualidade. Hoje, em praticamente nenhum país se fabrica, né, se produz tanto artigo científico. Sim. Só que os artigos científicos feitos aqui no Brasil são totalmente irrelevantes. E eu vejo na minha área das ciências humanas e licenciaturas, é puro proselitismo. De ciências humanas, então, né? Pois é. Em educação, estamos. A última vez que eu vi o ranking, estamos em último lugar, em termos de relevância, de impacto científico internacional. A área de educação como ciência. Estamos no fundo do poço. Você pega uns artigos, cara, alguns eu já até postei pra tirar sarro mesmo. Sei lá, orgias gays em banheiros no centro de São Paulo, os negócios tipo, tá, o que você vai... Fica parecendo que o cara que tava estudando, ele só queria ir lá pra poder ver qual é, entendeu? Aí ele fala, acabou escrevendo um artigo Vai tirar aqui o quê daqui, né? Que seja socialmente útil pra alguma coisa. E não tem estudo de caso que você fala, não, foi feito ali um método decente. Não, é puro proselitismo ideológico, mas a gente percebe que é intencional isso, e você vê até nos livros do Paulo Freire que ele falava que o papel do magistério era justamente esse, de divulgar ideias políticas revolucionárias, não era ensinar. Tanto é que você vê que na prática isso já acontece há alguns anos, inclusive em outros países do mundo que o Paulo Freire influenciou. Que coisa.